Continuando as nossas informações, olha só o que já aparece para nós, uma regra muito clássica. E a gente não precisa também pensar sobre isso, porque a Banca Fundação Carlos Chagas, acredito que dentro da sua profundidade gramatical ou das suas exigências gramaticais, jamais cobraria uma regra tão básica como essa, que é o uso da vírgula entre nomes de lugar e a data, número e o endereço, né? Você já faz isso quando você vai preencher um cadastro, vai preencher aí qualquer formulário, você já usa, eu acredito que você já usa isso aqui, ó, São Paulo, vírgula obrigatória, 22 de abril de 1922, por exemplo. O número, o nosso endereço e o nosso número, por exemplo, Rua Silva, vírgula, número 32. Isso é comum, isso é prático, o nosso dia a dia já exige esta pontuação, por isso vamos entender que não haverá nenhuma dificuldade com relação a esta informação. O que me interessa aqui, na verdade, é exatamente o uso desta regra aqui, olha só, usa-se a vírgula para separar palavras ou expressões explicativas. Todas as vezes que eu vou usar uma expressão, uma palavra, para explicar um termo anterior, eu vou usar as vírgulas. Silvia, só as vírgulas? Não. Temos outras possibilidades, um leque de pontuações que podem ser usados. Exatamente por isso, vira aí uma questão concursística, porque a banca vai dizer, sou obrigada a usar só a vírgula nesse termo? Olhei para esta expressão, observei que ela tem natureza explicativa, então você vai marcar. As vírgulas podem ser substituídas por travessões ou por parênteses facultativamente. Nós já, inclusive, falamos e discorremos sobre esta informação. Lá no início da aula, falei a respeito disso. Silvia, dá um exemplo de termos ou elementos explicativos ou expressões explicativas. Veja só, eu poderia usar assim, né? Inclusive, acho que eu vou repetir o mesmo exemplo, né? O homem racional e inteligente é livre. Muito bem. Então, neste caso, você já sabe que nós podemos ou devemos separar, né? Porque a minha oração principal é que o homem é livre. Qual é a qualificação deste homem? Ele é racional e ele é inteligente. Por isso, vou fazer esta pausa, vou separar necessariamente com vírgulas, travessões ou parênteses. Muito bem. Só que eu também posso usar a vírgula, em expressões que servem para ratificar ou para retificar uma informação dada anteriormente. Por exemplo, o homem quer dizer, olha só, já fiz essa pausa para fazer uma correção. Quer dizer, os homens nascem puros. A sociedade é que o corrompe, não é assim? O homem nasce puro. Quer dizer, não é só o homem, são os homens, genericamente falando. Nós usamos comumente isso aqui. A professora quer dizer eu? Estou explicando para você as regras da vírgula. O aluno quer dizer, todos os alunos estão reivindicando esta correção deste gabarito. Então, veja, o homem quer dizer, os homens nascem puros. Então, expressões explicativas, expressões que servem também
Neste caso, estou usando para corrigir, mas eu poderia usar aí para introduzir, ou a característica desta expressão poderia ser para ampliar a informação, para exemplificar. Poderia colocar, por exemplo, uma frase assim, olha só, deixa eu apagar minha tela, colocar aqui e dizer para você, os homens, por exemplo, você prefere, sei lá, a comida da mamãe, por exemplo. Os homens, por exemplo, você prefere a comida da sua mãe. Então, nesse caso eu estou usando aqui genericamente os homens, depois eu venho para explicar, eu vou dar um exemplo de quem é que se encaixa dentro dessa afirmação que eu estou colocando aqui. Deu para entender? Então, você usou aí, ou eu apresentei para você expressões de natureza ratificadora ou retificadora e também aqueles elementos que servem para elucidar, para esclarecer uma informação dada anteriormente. Travessões, vírgulas ou parênteses. Ô Silvia, mas quando a gente vai anunciar ali uma explicação, eu poderia separar também essa informação por 2 pontos? Sim, nós podemos introduzir um aposto explicativo também com o uso dos 2 pontos. Maravilha? Então guarda sempre essa informação. Toda expressão de natureza explicativa, ela tem que ser separada da oração principal. E estes valores explicativos, eles também podem ser separados da oração principal por vírgulas ou por travessões, conforme os exemplos dados anteriormente. Muito bem, vamos continuar aqui. Usa-se a vírgula quando se omite um termo da oração, ou a elipse, ou comumente nós podemos encontrar algumas bancas adotando essa definição gramatical como zeugma, por tratar-se de uma figura de linguagem, ou seja, é um recurso estilístico que me permite fazer a eliminação de um sinal de pontuação, porque ele já foi apresentado, este termo que eu estou tirando aqui, ele já fica implícito por ter sido apresentado anteriormente. Silvia, me dá um exemplo. Claro, olha só, eu poderia dizer que eu tomei café. Tudo bem? Eu tomei café. E aqui nós temos a presença de um período simples com o nosso famoso SVC, sujeito, verbo e complemento. E eu poderia, sem problemas, dizer aqui, e vou conectar uma outra oração pelo uso desta conjunção. Eu tomei café e ele tomou água. Percebeu? Eu tomei café e ele tomou água. Silvia, você não está falando o verbo tomar. Não estou falando, mas eu estou sinalizando que ele existe aqui. Eu tomei café e ele água. Lembra que a vírgula não é respiração, vírgula é uma pausa, então eu faço uma pausazinha, mas fica subentendido a presença da palavra ou do verbo tomar. Claro que dentro de sua conjugação, para combinar, para concordar com o sujeito da oração passada. Deu para entender? Então, isso aqui, se a banca cobrar, quando a banca em algum momento cobrar isso de você, você já sabe, este é um recurso chamado de zeugma. Ela pode usar esse termo? Pode. Ela pode simplesmente dizer não. Houve a elipse de um termo. Posso, sem problemas. Assim como ela pode fazer a abordagem dando nome a esta vírgula, que é chamada de vírgula vicária. Deu para entender? Vírgula vicária é exatamente a utilização da vírgula para marcar a supressão, para marcar a retirada de um elemento anteriormente apresentado. Muito bem.
Vamos para o nosso próximo exemplo. Só antes de eu falar das orações ou da pontuação do período composto, só para anote aí que eu coloquei na lousa, quando eu fiz a introdução da aula, eu coloquei na lousa uma outra regra e você vai anotar aí. Olha só, os objetos pleonásticos. Pleonasmo é aquela repetição de dois termos. Eu já entendi da primeira vez, mas eu uso às vezes para enfatizar. Cuidado para não cometer a redundância, ou seja, quando você tem aquele vício de linguagem, sair para fora, entrar para dentro, descer para baixo, subir para cima, hemorragia de sangue, panorama geral, goteira do teto. Tá vendo? Eu estou dizendo necessariamente fazendo uso destes elementos repetidamente. Mas aqui, quando nós usamos este objeto direto ou este objeto pleonástico, ele vem com a intenção de enfatizar. Por exemplo, o dinheiro guardou. Você fala, Silvia, sujeito. Não, olha o que eu estou fazendo. Guardou-o no bolso. Ah, legal. Agora você está percebendo que eu fiz o uso duas vezes de um mesmo complemento para o verbo transitivo guardar. Quem guarda, guarda algo. Eu guardei o. Quem guarda, guarda algo. Eu guardei o dinheiro. Estou fazendo uso de dois objetos diretos. Se eu estou fazendo uso de dois objetos diretos, isso aqui não é visto como um erro gramatical. Ele é um pleonasmo porque foi usado com a intenção de realçar, com a intenção de enfatizar. Legal, então eu posso sem problemas entender que é um recurso e que este recurso ele tem que ser esta repetição, ou seja, a apresentação destes dois objetos, eu preciso fazer o uso obrigatório da vírgula. Então, se você buscar aí qualquer gramática, terá esta observação. Os objetos que são vistos como pleonásticos, os objetos que são colocados duas vezes dentro da oração. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!